Sou Maria, semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. No momento, estamos estudando a respeito do tratamento por meio da cromoterapia. E vamos entrar numa parte muito importante que deve ser vista com muita atenção, com muita responsabilidade. Como devemos acompanhar uma gestação? Há alguns anos desejamos criar no Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa. Esse instituto fica lá em Brasília, onde o senhor Renê com a sua esposa trabalhava. Uma sessão. Então, ele está dizendo aqui que eles desejavam criar uma sessão com companheiros treinados e preparados física e espiritualmente só para cuidar de gestantes. Houve até uma época em que tivemos 4 ou 5 pacientes gestantes no mesmo período, o que nos dava uma perfeita visão de conjunto daquilo que pretendíamos fazer. As crianças desse grupo nasceram e já estão com 5 e 6 anos de idade. Isso naquela época, gente. Muito tempo atrás. A ideia ficou gravada por circunstâncias de independerem da nossa vontade e o projeto nunca pôde ser realizado, apesar de até hoje tratarmos de gestante com resultados realmente dignos de registro, segundo a opinião de médicos que nos ajudam, inclusive em orientações da sua área, ou obstetrícia. No plano de energias, vivemos experiências memoráveis, como permitir por orientação espiritual que uma companheira trabalhasse em desobsessão como médium psicofônico até 15 dias antes do parto. Essa irmã, por sinal, teve um parto relâmpago que durou 1 hora e 15 minutos entre a primeira contração e o nascimento da criança. De outra feita, foi um feto que saiu da posição 3 dias antes do parto e o trouxemos de volta somente com a imposição das mãos. Nasceu normal e rapidamente, sem problemas. Um terceiro caso, só para ilustrar, foi o de uma senhora que começou a ter contrações continuadas ao final do 7º mês de gravidez, e o controle pode ser feito com as lâmpadas. A criança nasceu exatamente dentro das 39 semanas. Olha que beleza, gente, nós estamos falando a respeito da gravidez, né? E como nós devemos nos posicionar diante de uma necessidade de haver um tratamento. Poderíamos, certamente, ficar relatando aqui dezenas de casos vivenciados no curso de todos esses anos. Quantos dos seres estão vivos e lindos como legítimos filhos da luz e da cor? Todo esse material, tratamentos, orientações espirituais, orientações médicas, está guardado para o estudioso que vierem na nossa sequência, quem sabe, tornar realidade o nosso desejo. É a experiência que nos acalenta. De repente, ficou uma pergunta. Por que não tentar deixar no papel todo aquele conhecimento que só ajudou e fez bem às pessoas que nos procuraram, algumas cheias de temores e angústia?
foi o que decidimos, aproveitando a revisão da segunda edição desta cromoterapia técnica. Essa cromoterapia técnica é um dos livros que ele editou. E também muito boa. E quem tiver vontade de ler, só tem esse nome mesmo, cromoterapia técnica, de René Nunes. Aqui estão ordenadas as informações para o acompanhamento cromoterápico desde o primeiro mês de gestação, trabalho que buscamos apresentar com toda simplicidade, partindo, obviamente, do princípio de que estamos tratando de gravidez normal, embora considerando no final algumas possibilidades de ajuste funcional. Hoje, devido à natural aceleração do ser humano, fator quase inerente. Só que isto, em princípio, é apenas uma possibilidade, como dissemos. De qualquer forma, excluindo-se os problemas de ordem genéticas específicos, cuidando bem da parte física, mental e espiritual da paciente, realmente pouca coisa poderá acrescentar-se ao que está proposto nesse trabalho de energia. Estamos tentando tão somente ajudar, servindo com a nossa vivência e experiência. Será preciso não esquecer, durante a leitura do trabalho, de que somos holistas e de toda a nossa ação terapêutica estará associada aos processos espirituais, tanto da mãe quanto da criança que vai nascer. Assim vamos ver como devemos cuidar da nossa paciente a partir do seu primeiro mês de gravidez. Então, primeiro mês. Começaríamos no primeiro mês com o trabalho somente de ajuste do sistema nervoso e equilíbrio da região digestiva, pela modificação metabólica da paciente e também o processo hormonal. O tratamento recomendado, então, para o primeiro mês da gravidez será a seguinte. Então, vamos prestar atenção, gente. Nós já vamos começar com explicações, orientações e vamos entrar no primeiro mês de gravidez. Vejam bem o que o René Nunes nos oferece. Passe magnéticos, verificação e ajuste dos chakras. Azul, na aura e no sistema nervoso periférico, né? 30 segundos cada. Então, esse é só que eles põem eles não põem escrito por extensivo, então vocês vão ver sempre com letras o SNP, Sistema Nervoso Periférico, e o outro Sistema Nervoso Central, né? SNC. Ó, SNC, Sistema Nervoso Central, completo. Completo, vocês devem estar lembrados que, nossa, gente, falei bastante, que é aquele que vai na parte de trás, né? E começa embaixo para cima, 3 vezes. E depois, com a luz mesmo azul, em volta da cabeça, a 2 centímetros de distância, 2 vezes só. E termina com a luz na direção do chakra frontal, com uma distância de 1,5, apenas 2 segundos. Então, aqui foi dado, nesse primeiro mês, então, verde e depois azul, vejam bem, 30 segundos cada, sobre o aparelho digestivo, azul geral. Então, esse é o primeiro mês, né, da criança futura, da que irá nascer. Esse é o primeiro mês,
vamos passar para o segundo mês. O segundo mês. Continua-se nesse segundo mês com o ajuste do sistema nervoso, além da energização abdominal, já relacionando as energias aos órgãos reprodutores. Comentário: somente vamos doar energia sem buscar, por enquanto, as energias eletromagnéticas. No caso, não existe a necessidade de mentalização da cor azul, porque poderá retardar os movimentos do feto. Então, vocês estão vendo que ele comenta, o seu René, que vamos dar só energia. E não existe a necessidade da mentalização da cor azul. O acompanhamento cromoterápico aconselhado para este segundo mês da gestação é o seguinte. Então, vocês já estão vendo aqui que nós já vamos falar qual é o procedimento no caso da grávida já está entrando no segundo mês de gestação, né? Então, vocês prestem bem atenção para ver o que se pode fazer. E somente aquilo que o seu René falar. Não invente nada. Ó, passes magnéticos. Verificação e ajuste dos chakras. Azul na aura. Também azul no sistema nervoso periférico. Aquele que vai lá nas costas, começa do cerebelo, vai até lá mais embaixo, bem antes de chegar no cóccix. Sobe, desce, sobe. Apenas 3 vezes, para que dê os 30 segundos. Então, por isso que eu falo que precisa treinar em casa. Doação de energia sobre todo o aparelho digestivo, gente. Mentalização de energia sobre o aparelho reprodutor. Azul, geral. Vocês estão vendo que é coisinha simples, mas a gente precisa fazer com bastante atenção, com muito amor, né? Para essa grávida que está esperando o nenê. Muito bem. Vamos passar para o terceiro mês da gravidez. Neste período, já devemos entrar com reforço da cor amarela para o fortalecimento ósseo do feto, continuando com a energização abdominal. Comentário. Vamos ver o que o seu René tem a dizer. Esta fase é justamente a mais importante para o fortalecimento ósseo do feto. É o período em que aconselhamos também a gestante os cuidados com o processo alimentar, tomando sempre, após as refeições, leite batido com casca de ovo, né, para reforço do cálcio, sendo que o leite deve ser coado para ficar mais claro. Será incluída a mentalização do amarelo sobre o aparelho reprodutor, buscando atingir a formação óssea fetal e não a da mãe. A cor amarela, embora mentalizada sobre o aparelho reprodutor, deve ser projetada sobre a região abdominal. É a fase em que pode haver movimentos, né? Movimentos da gestante, para ela se
ver o que pode, o que não pode fazer, porque tem coisas aí que já tem. Não é porque não está ainda a criança formada que a gestante não vá se cuidar. Aliás, desde o primeiro, desde o início, porque há grávidas que têm problemas de reter o feto, tem problemas no útero, problemas no ovário. Eu conheci grávidas que precisou ficar, gente, em repouso os 9 meses. Mas graças a Deus ela conseguiu, né, ter a criança. Mas também foi um filho único, né? Porque do sofrimento que ela passou, gente. E então, essa fase aí, gente, dos 3 meses, já tem aquele problema de vômito. Mas não é porque está aqui que todas elas têm grávidas que passa os 9 meses sem vomitar, sem ter enjoo. Isso depende de cada uma das grávidas, de cada uma delas, os seus problemas, né? E também sempre decorrente do posicionamento mental do paciente em relação ao seu estado. Vai ter aquelas que ficam preocupadas, nervosas, será que vai dar tudo certo? Tem umas que ficam muito preocupadas. E nesse caso, gente, aconselhável a ingestão de suco de frutas naturais, de acordo com a aceitação mental, né, da paciente. Porque às vezes existe muitos jovens que não gostam, não se alimentam de frutas, de verduras e assim por diante. O tratamento aconselhado para esse período é o seguinte. Então vamos passar para o tratamento na gravidez, no seu 3º mês. Passes magnéticos, verificação e ajuste dos chakras. Azul na aura e no sistema nervoso periférico. 30 segundos cada. Sistema nervoso central completo, que é aquele das 3 cores. E também em volta da cabeça com a luz azul. Mentalização de amarelo sobre a região abdominal. Azul, geral. E por aqui, gente, está na hora da gente dar uma parada. Em outra ocasião, nós passaremos para a 4ª gestação.